Eu queria falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, tudo aquilo que aconteceu e também sobre a Madonna. Tem sintonia uma coisa com outra? O fato é que aconteceram no mesmo tempo, em espaços diferentes, mas eu queria ajudar a pensar algumas coisas. Primeiro, enchentes. Uma das coisas mais importantes nessa hora, diante de uma situação de calamidade, é solidariedade concreta, ou seja, cada um pode fazer alguma coisa, ou fazer um Pix, ou doar alimentos, ou produtos de limpeza, enfim, ou fazer uma oração, mandar sintonia positiva de amor, de força, porque num segundo momento essas pessoas que foram afetadas vão precisar muito de apoio emocional também. Muitos de conversa concreta com quem pode ajudar. Mas veja que a sintonia da compaixão é muito importante. Então, todo mundo pode fazer alguma coisa, mesmo que não faça nenhuma doação, mas você pode sintonizar e te compadecer e dizer, olha, estou orando por vocês. Diante das enchentes se manifesta ainda o espírito de divisão que existe no Brasil e que está difícil de ser superado. Vejam que voluntários fazem. Muitos dizem, o governo não faz. Nós estamos fazendo mais que o governo. Olha, o fato é que todos nessa hora fazem o possível e provavelmente o máximo. O sistema do governo tem as suas regras, por isso muitas vezes é um pouco mais lento. O voluntariado, ele se organiza, ele vai, ele ajuda as pessoas, mas é o voluntariado, que também todos os sistemas têm o seu limite. Por isso, mais do que criticar, é importante fazer. Mas não ainda fazer sempre com o espírito de alfinetar o outro, criticar o outro, porque a hora é de unidade, de compaixão. O trabalho que acontece, de quem quer que seja, sempre será incompleto. Nunca será suficiente, porque a demanda, a necessidade de tantas pessoas não pode ser alcançada nem pelo governo, nem pelos voluntários imediatamente. Outro ponto sobre as enchentes é o seguinte: por favor, não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus, vou repetir. Nem é fim dos tempos, como muitos criam teorias apocalípticas. O que está acontecendo? Por que isso? Bom, a explicação científica tem para o clima, como ele está assim. Só procura aí para ver por que aconteceu chuvas no Rio Grande do Sul. Por quê? Tem o estudo do clima e coisa vai dizer para você ter uma palavra mais firme, para você compreender também cientificamente como o clima, como a temperatura, como as chuvas se organizam. Mas o fato é que não é fim dos tempos nem castigo de Deus. Pelo menos você deve ter claro, de agora em diante, que Deus não manda chuva e nem deixa de mandar. Eu sou padre e sempre gostei de compreender as coisas, mas eu nunca rezei para que Deus mande chuva. Olha aqui, ó. A natureza tem as suas leis, tem a sua autonomia, e a chuva vem conforme as suas leis e não conforme a ação de Deus. E também, veja aqui, ó, nós percebemos, isso sim, que o clima está sempre mais extremado, ou seja, sempre mais manifestações ou de chuva demais, ou chuva de menos, ou calor demais, ou frio demais, ou ventos e assim por diante. Isso a gente percebe que a natureza está manifestando
esse comportamento. Mas diante disso, nós temos que só pensar o seguinte: provavelmente a gente tem que cuidar mais da natureza, porque não é nós fazermos o que nós queremos e depois jogar para Deus que Ele mande chuva ou não, porque Ele não interfere nisso. Olha aqui, ó. Também, diante dessa situação, não dá para pensar que se Deus quisesse, Ele mudaria tudo. Olha só que absurdo que é pensar assim. Então, se Deus quisesse, essa chuva não vinha. E esse sofrimento não vinha. Se Deus quisesse, o vírus da pandemia não vinha. Se Deus quisesse, a guerra não vinha. Por favor, né? Por favor. Não é assim que tem que pensar. Deus está sempre agindo no mundo, está lutando, está nos mandando amor, está nos mandando luz, está nos mandando graça. Ele está agindo no mundo. Só que não é como nós pensávamos antigamente e ainda se pensa, que ele pode interferir como ele quer, porque ele pode tudo. Não, o mundo quem criou foi ele, com as leis que tem, as leis da natureza. Por isso ele respeita essas leis da natureza, ele respeita esse limite, porque se ele interferisse toda hora como a gente imagina que ele poderia interferir, então o mundo deixaria de ser mundo. Não é mais um mundo esse. Seria um outro que a gente não sabe o que seria. O fato é que esse mundo aqui precisa da nossa compreensão a partir da autonomia. O mundo tem autonomia e Deus continua agindo no mundo, nos apoiando em tudo aquilo que acontece. Por quê? Como diz um teólogo que eu li muito, Deus é o antimal. O mundo é finito e limitado. E no mundo finito e limitado sempre vai ter problemas. Sempre vai ter doenças, sempre vai ter acidentes, pode ter catástrofes, pode ter chuva de mais e chuva de menos, porque o mundo é finito e limitado. O mundo não é perfeito. O mundo não é infinito. E Deus, que é infinito e perfeito, criou o mundo assim. Só que, aqui ó, se a gente pensasse assim, Deus poderia segurar a chuva, poderia segurar o vírus, poderia segurar os cânceres que matam diariamente, poderia segurar as doenças, poderia segurar as guerras. Não é assim que tem que pensar. Não é assim que tem que pensar para ser piedoso. Por favor, gente piedosa demais, que ainda tem essa visão mágica de Deus. Deus está agindo sim. E Ele está agindo no sofrimento especialmente, por isso que o apoio humano na hora do sofrimento mostra que Deus está ali, mostra que a humanidade não está totalmente corrompida. A solidariedade mostra que nós somos ainda de Deus, que nós temos compaixão, que nós temos amor e Deus está fortalecendo isso. Então aqui ó, existem teologias hoje, atuais, não de 1000 anos atrás, tá? Não vem me dizer que autores de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, conseguem explicar as coisas hoje. Quem consegue explicar hoje um pouco melhor é quem está vivo, quem está pensando o mundo a partir de hoje, é esses. Por isso tem teologias muito saudáveis e muito consistentes que nos ajudam a pensar assim, o mundo tem as suas leis e Deus está agindo no mundo, sim. Está agindo no mundo. Mas ele nunca castigou ninguém, ele nunca feriu ninguém. E por favor, também essa palavra que muitos usam, que já devia ser abolida, que Deus permite. Deus permite. Permite o quê? Permite o quê? Então ele poderia evitar tudo, como eu disse. Ele poderia evitar. Só que nessa compreensão o mundo deixa de ser mundo. O mundo deixa de ser mundo. É uma compreensão que, na verdade, aborda o tema do mal de forma defeituosa e que não explica nada. Então aqui, ó, eu também estudei muito a questão do mal,
estudei no mestrado, exatamente para buscar compreensão disso. Mas o que eu compreendi, especialmente em situações que daria para esmiuçar aqui ponto a ponto, mas o fato mais fundamental é esse: Deus está junto o tempo todo, agindo, especialmente apoiando toda a ação humana que constrói, que é do bem. Diante disso, vocês sabem que a solidariedade, diante das enchentes, a solidariedade, a oração e o apoio concreto, isso não elimina o sofrimento de quem precisa, não elimina de todo. Apoia sim, porque por isso a palavra apoio. Apoia, mas quem vai ter que reconstruir a sua vida vai sofrer mais. Então, a nossa solidariedade nunca tira com a mão todo o sofrimento. A vida é uma tarefa também pessoal e a gente percebe nessas horas que o sofrimento vivido por essas pessoas deve ser muito grande e a gente se sensibiliza, mas nunca chega a sentir completamente a dor que o outro sente e que ele vai ter que fazer o processo de superação. Outra coisa que eu queria falar é do show da Madonna. Por que falar? Porque repercutiu também em todo o Brasil e como padre eu posso também ajudar a pensar algumas coisas. A imprensa anunciou como show histórico. A gente fica pensando, por que show histórico? Bom, eles mesmos explicam dizendo, provavelmente será um dos últimos shows da Madonna no Brasil. Ela é uma artista conhecida em todo o mundo, a gente não pode negar que aquilo que ela faz, e, enfim, tantas pessoas que são fãs dela, mas dá para dizer show histórico também pelo conteúdo. Conteúdo. Por quê? Ela, como artista, pode fazer o que quiser, porque não sou eu, nem você que vai dizer, Madonna, faça isso, por favor, faça diferente. Ela sempre fez um pouco assim, como ela faz, e ela vai continuar fazendo. Então não sou eu, nem você que vai dizer o que ela tem que fazer. O fato é que nós podemos analisar o que ela faz e perceber como a gente pode tirar conclusões dali. Nós precisamos de respeito em todos os níveis. Ou seja, a imprensa também anunciou como show da liberdade, ou seja, das manifestações mais plurais possíveis. Show da liberdade porque ela é a favor da liberdade de tudo e de todos na questão também da sexualidade e assim por diante. O fato é o seguinte, que todos têm que ser respeitados. Nós devemos respeitar pretos, brancos, pardos, de qualquer cor, de qualquer estado, de qualquer nação, de qualquer religião, de qualquer manifestação sexual. O respeito ao ser humano é fundamental. E já está no tempo de a gente perceber isso. Respeitar o ser humano. Depois a gente pode criticar as manifestações do ser humano, sim. Isso sim, a gente pode criticar, mas a gente respeita o ser humano. Então aqui, a liberdade, como disseram, é um show de liberdade, não se faz em nome do desrespeito. Então eu não posso levantar uma bandeira, por exemplo, da sexualidade livre, desrespeitando as religiões, fazendo também insinuações de sexo no show, que depois vai repercutir para crianças, para adolescentes, para pessoas que não querem ver isso. Então, veja como acontece hoje na sociedade. Muitas vezes as causas que nós levantamos são em nome do desrespeito de outras. Então, veja que usar crucifixos, profanar o religioso, como aconteceu, isso não é respeito,
Isso não é liberdade. Isso não é ético. Isso não é bom. Isso não é bom. Por isso aqui, ó, você que também tem as tuas causas, eu respeito a causa de cada um, que cada um lute por aquilo que compreende que é certo, mas faça respeitando a todos. E a imprensa também tem que perceber isso. A imprensa também, ela pode dizer que é um show histórico, que é o show da liberdade, mas ela poderia dizer, olha, nisso aqui nós não gostamos, mas eles não dizem. Eles não dizem. Isso aqui nós não gostamos, não, nós gostamos de tudo. Aí você pode pensar. Então aqui, ó, símbolos religiosos, cruz, manifestações de desprezo ao religioso, insinuações de sexo. Como eu disse, isso passa nas redes para as crianças, para adolescentes, para jovens. Que sociedade nós queremos criar? Então, por favor, você que comunica também, você que influencia outros, respeito em todos os níveis. Eu tenho que respeitar a manifestação sexual da outra pessoa? Sim, mas que ela respeite a minha religião, que respeite os meus símbolos sagrados e que ela lute. Também que cada um lute para conquistar o seu espaço e o seu direito a ser respeitado. Mas veja aqui, ó, não em nome da destruição do outro. Não se pode exigir respeito a categorias, a grupos, como está acontecendo, com desrespeito, com profanações. Enfim, veja aqui, ó. Esses tempos fazem de fato pensar. Mas não precisa criar insinuações apocalípticas de fim de mundo. Eu acho que é melhor pensar, é melhor discernir, é melhor tirar o conteúdo bom que tudo tem e aprender com tudo. Por isso, Jesus, que é o nosso Salvador, que é a inspiração para quem acredita, ele diz: amai-vos uns aos outros. E depois ele diz também: aprendei comigo e façam aquilo que eu faço, porque eu faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Por isso, aprender com Jesus. Se você não quer aprender com Jesus, pode aprender com outra pessoa, mas que ela te ajude a encontrar o caminho. O caminho do quê? Caminho da vida. Eu sempre falo no show, também quando falo de Jesus, ele passou a vida fazendo o bem. Por isso, no bem todo mundo se encontra. No bem, no amor, no respeito, na solidariedade, na compaixão é que a sociedade avança. É ali que a sociedade avança, que o ser humano se torna melhor, no bem que todo mundo pode fazer, na compaixão, na solidariedade, na empatia. Eu gravei essas coisas para pensar. Não é para ter a resposta para todas as coisas, porque ninguém tem, mas é para ajudar você a pensar. Um abraço do Padre Ezequiel.